E no dia de hoje nós vamos terminar a nossa série que começamos falando sobre a tentação. No domingo passado nós focalizamos no primeiro ponto, dizendo que ela deixa a pessoa na ilusão, utiliza-se das circunstâncias para que muitas vezes você caia na tentação e se afaste do Senhor. Às vezes a pessoa racionaliza dizendo, todo mundo faz, isso é uma coisa simples tal, e acaba entrando no ritmo da tentação, desperta um desejo incitando a pessoa a experimentar alguma coisa que, quem sabe, você vai gostar. E também, o último ponto também que eu acho muito sério, que Satanás joga com a possibilidade de que você, uma vez dentro do buraco, quem sabe você vai ficar lá e atolar mais ainda o seu pé. Então, a Bíblia sempre mostra que a tentação é algo que ocorre. Ninguém pensa que Deus tenta. O Tiago diz, Deus não tenta ninguém. Todo mal não vem de Deus, porque ele é bom. Ele é a fonte de todo o bem. Deus permite que as tentações aconteçam. No livro de Jó, quando você lê o livro de Jó, você tem uma história maravilhosa. Ali está a história de um homem que era fiel a Deus, um homem que amava o Senhor, um homem que procurava andar nos caminhos do Senhor, ele e a sua família. Mas era uma alegria, era uma festa a casa de Jó. Eu gosto tanto de ler a história de Jó, ver como realmente era uma festa aquela família, uma família abençoada, muito querida, Jó conhecido de todos, muito rico, um homem muito generoso. Aí a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram adorar a Deus, e entre eles estava Satanás. E Deus perguntou a Satanás, de onde você vem? Venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus diz assim, viste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra como ele, justo, íntegro. Olha, que coisa maravilhosa. Você já pensou? Deus perguntando a Satanás, viste o meu servo Ebenezer? Não há ninguém na terra como ele, justo, íntegro e uma relação perfeita. Que coisa maravilhosa. Será que Deus realmente poderia dizer isso ao meu respeito? Ou ao seu respeito? E apresentar diante de Satanás a lista, dizendo, ele realmente é uma pessoa, é alguém que eu tenho prazer de estar com ele. Eu posso dizer a você quem é fulano. Aí Satanás olhou para Deus e disse, ele é fiel. Ele é fiel porque ele tem muita coisa. Tire a riqueza dele, para ver se ele não vai lhe abandonar. Deus disse, está bem. Então vá lá, tira a riqueza. E ele foi e tirou toda a riqueza de Jó. Jó ficou sem nada. Aí Satanás voltou, Deus disse, eu não falei para você? Ele permanece fiel. Pele por pele. Toca na saúde dele. Toque na pele dele para ver. Vamos lá, fazer um teste. Deus disse, vai fazer o teste. Então a primeira coisa, Satanás veio, destruiu a família de Jó. Seus filhos pereceram, destruiu tudo de Jó. O Jó e a mulher. E ele veio, pegou Jó e colocou uma enfermidade tão séria que a Bíblia diz que Jó se coçava o tempo todo. Algumas versões dizem com caco, como se fosse um caco de telha ou alguma coisa assim. Tanto sofrimento, coberto de tumor, de cima e embaixo. A mulher, não aguentando, disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó olhou para ela e disse, receberia eu o bem do Senhor e não somente o mal? O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E quando ela se insistiu, Jó disse, assim como falam os loucos, assim fala você. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele me levantará. E a Bíblia diz, em nada Jó pecou diante de Deus. Você está vendo a tentação? Eu estou dando esse exemplo bíblico, como vou citar outros em poucos minutos. Então, quando alguém quer ser fiel ao Senhor, duas coisas vão acontecer. Primeiro, a alegria da sua fidelidade. Você vai se sentir muito bem, muito abençoado. Um cântico de louvor vai estar sempre nos seus lábios. Seu coração vai estar transbordando de alegria. Mas, ao mesmo tempo, você declara guerra. Guerra a Satanás. Você está dizendo a Satanás o quê? Você é um loser, você é um perdedor. Comigo você não vai conseguir nada. Mas quando você diz isso a Satanás, ele topa a parada.
E ele vai fazer tudo para mostrar que quem vai perder é você, não ele. Mas uma vez que você está firmado na rocha, os seus pés estão sobre a rocha, Satanás pode investir, vai investir contra você com toda sorte de tentação, mas você será vitorioso, porque Paulo disse que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Então, eu e você somos tentados cada dia, isso não é o problema, a tentação não é o problema está em ceder à tentação, em ir atrás da tentação, em você aceitar a proposta do tentador, porque ele é o tentador. Então vejamos alguns exemplos hoje da tentação, como eu vou enfrentar, como enfrentar os homens de Deus. O que a Bíblia fala? Quais são os registros bíblicos? Primeiro, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, de 7 a 21. Gênesis capítulo 39, de 7 a 21. Vamos ver o primeiro personagem bíblico que enfrentou a tentação. José, rejeitando a proposta indecorosa da mulher de Potifar. Gênesis 39, 7 a 21. José, vocês se lembram, era filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. E ele foi, os seus irmãos tinham muito ciúme de José. A Bíblia diz que ele foi colocado num poço, né? Ficou ali naquele poço. E depois então eles começaram a falar um com o outro: não adianta o nosso irmão ficar aqui no poço. Vinha uma caravana de midianitas da terra de Midian, que iam para o Egito, e eles venderam José. E José foi para o Egito. Quando chegou na casa do Egito, ele acabou se tornando escravo ali no Egito, na casa de Potifar. Quem era o Potifar? Potifar era como se fosse o general, era o comandante ali da guarda de Faraó. Era um homem respeitado. E José, porque era um homem de Deus, naturalmente, o homem de Deus, assim, onde ele vai, ele atrai. O homem de Deus, onde ele vai, ele faz a diferença. E logo ele foi parar na casa daquele homem. E José, naturalmente, um jovem muito formoso. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, 7 a 21, eu não vou ler, mas o que está escrito lá, que a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Primeira coisa, colocou os olhos em José. Veja como Satanás é sutil. Estava ali José longe da sua família, longe do seu povo, na terra do Egito, com uma mulher muito bonita, uma mulher muito bonita, o esposo sempre fora de casa, e ele ali cuidando das coisas da casa. E a mulher, diz a Bíblia, colocando os olhos em José, começou com insinuações e com propostas indecorosas. Você sabia que a mulher egípcia, o adultério e coisas dessa natureza, a questão moral, era um desastre. Era uma coisa impressionante. Você lendo a história geral, lendo um pouco a respeito da história do Egito, até mesmo do Império Romano, você vai perceber que a imoralidade era uma coisa tão normal, fazia parte do caráter, isto é que você pode chamar caráter, das pessoas. E então, aquela mulher se ensinou a cada José, sabe?